Meus queridos e amados, esse salmo ele não tem um título definido. Ele é conhecido como o Salmo do Pastor, ele é conhecido como o Salmo da Ovelha, ele é conhecido como o Salmo de Davi, ele é conhecido como o Salmo 23. E um dos primeiros versículos que as crianças aprendem é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nessa manhã o Espírito Santo nos conduz para compreendermos a necessidade de conhecermos o pastor do Salmo 23. Para conhecermos não apenas o Salmo do pastor, mas para conhecermos o pastor deste Salmo. A autoria desse Salmo é de Davi. Davi era perito na experiência de pastorear ovelhas. Desde a sua juventude ele o fazia. Davi é conhecido em Israel como rei pastor. O Salmo 23, ele vem logo depois do Salmo 22, que também é um salmo de Davi. E é um salmo que fala do sofrimento do Messias. Interessante que para entendermos e conhecermos o Salmo do pastor, ou o pastor do Salmo 23, precisamos compreender aquele que subiu à cruz no Salmo 22. E Davi faz essa linha aí do tempo fabulosa. O Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor que Davi fala nesse salmo? Quem é o Senhor que Davi diz que Ele é o seu pastor? Qual é o seu caráter? O Senhor é o Deus Jeová. E note que Davi diz: o Senhor é o meu. Ele não diz: o Senhor é o nosso pastor. Ele não diz: o Senhor é o pastor de Israel. Mas ele diz: o Senhor, o Deus Jeová, é o meu pastor. O Senhor Jesus Cristo é o meu pastor. E é o próprio Jesus que vai confirmar essas palavras em João 10, quando diz: eu sou o bom pastor. No Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Em João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então Jesus em João 10 confirma aquilo que Davi escreve no Salmo 23. E quem é esse Cristo que também é o pastor do Salmo 23? Se você está com a sua Bíblia, eu queria convidar você a abrir em Colossenses 1,15, para nós compreendermos um pouco sobre esse Cristo, que é também o nosso pastor, que está aí no Salmo de número 23, que Davi explica também sobre ele. Colossenses, não vou ler por aqui pela minha Bíblia, não precisa colocar não. Colossenses capítulo 1, do verso 15 em diante, diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam eles tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E por Ele todas as coisas subsistem. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas têm a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Por ele digo,
sejam coisas que estão na terra ou coisas que estão nos céus. Eu me emociono ao ler um texto desse, a ler essa descrição paulina tão transcendente de quem é o pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, o Deus Criador. E a gente precisa entender aqui as três funções: o Deus Pai, o planejador, aquele que concebeu todas as coisas; o Deus Filho, aquele que executou todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Deus Espírito Santo, que é o agente da apresentação, é o Espírito Santo quem nos apresenta toda a história, é o Espírito Santo quem nos dá toda a compreensão. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele não está se referindo apenas ao Deus Pai, mas ele refere-se também ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, porque é um só Deus. O Senhor é o meu pastor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos conhecer esse pastor, como o autor deste salmo aqui conhecia. Nós precisamos ter na nossa mente bem clara quem é este Senhor, que é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E você pode dizer assim como Davi disse: o Senhor é o meu pastor, porque Ele é o teu pastor, Ele te conhece pelo nome. E interessante, irmãos, é que aqui Davi ele se coloca como ovelha, e como ovelha dizendo: o Senhor é o meu pastor. E interessante notar que ovelha é animal que tem dono. Ovelha não é animal selvagem, ovelha não é animal que vive solto. Ovelha tem dono, ovelha tem propriedade, e nós somos propriedade dele. Nós somos povo seu, nós somos povo escolhido. Você tem dono, você pertence àquele que te resgatou, aquele que foi te buscar lá nas trevas, aquele que te achou no lamaçal do pecado, aquele que te tirou, aquele que te limpou, aquele que cuidou de você. E Davi entende tudo isso quando ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo: o Senhor é o meu dono. O Senhor é aquele que me guarda, é aquele que cuida de mim. O Senhor é aquele que me protege. Essa talvez seja uma das orações mais belas da Bíblia, uma declaração mais bela da Bíblia. Quando uma ovelha fala de um pastor que ela conhece, que ela sabe quem é, um pastor que ela caminha com ele diariamente. E aqui Davi está falando de um relacionamento profundo. Interessante é que aqui, irmãos, nós não estamos falando do relacionamento homem-homem, mas do relacionamento homem-Deus. É um relacionamento humano-divino. O Senhor, o Deus Jeová, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é Ele. Ele é o meu pastor, Ele é o meu dono, Ele cuida de mim. Eu preciso me relacionar com Ele de forma profunda, porque quanto mais eu conheço, mais eu me relaciono. Quanto eu mais me relaciono, mais eu conheço. É uma via de mão dupla aqui. Quando nós mais nos relacionamos com Deus, mais o conhecemos. E quando mais o conhecemos, mais queremos nos relacionar com Ele. Às vezes a gente diz de algumas pessoas, não é? Convive contigo quem não te conhece. Quem conhece não quer conviver. Com Deus não é assim. Quanto mais nós o conhecemos, conhecemos o seu caráter, mais nós queremos conviver com Ele. E o salmista conhecia, ele conhecia de perto isso. O rei pastor, o rei Davi conhecia de perto. E com toda a propriedade ele diz: o Senhor é o meu pastor. O destino de uma ovelha, ela dependia do seu dono. O destino de uma ovelha, ela dependia do seu pastor. E o nosso pastor,
Ele nos resgatou. O profeta Isaías, profeta messiânico, profeta que anuncia tudo sobre o Messias, ele diz lá no capítulo 53 do seu livro, e no versículo 6, todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. O meu pastor é aquele que levou sobre si todas as minhas dores, todo o meu pecado, todas as minhas enfermidades. É esse o meu pastor que o Davi fala aqui. Agora, reflita comigo, será que realmente pertenço ao Senhor? Será que realmente você pertence a Ele? Será que Ele é o seu pastor? Será que você reconhece os direitos dele sobre você? Ele é o meu pastor, eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Será que você aceita a autoridade dele e reconhece seu direito de propriedade sobre você? O apóstolo Paulo reconheceu e ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo reconheceu e disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você reconhece essa autoridade dele sobre a sua vida? Sinto em mim um objetivo certo e um profundo contentamento pelo fato de ele me orientar. Você sente na sua vida um objetivo certo e um profundo contentamento por ele te orientar. Você experimenta descanso e repouso, bem como felicidade em pertencer a Ele. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada, diz o salmista, nada me faltará. Engraçado, interessante a tradução King James, que é uma das melhores traduções da Bíblia. Ele diz: nada me falta. Nada me faltará. O salmista está dizendo: nem agora, nem amanhã, nem depois de amanhã. Por isso essa tradução aqui, nada me falta. Ela traz tanta profundidade. Nada me falta. Não me falta carinho, não me falta cuidado, não me falta orientação. Não me falta nada disso. Porque o pastor, o meu pastor, ele cuida de mim. Então ele me dá carinho, ele me dá cuidado e ele me dá orientação. Onde está toda a orientação? Na sua palavra. Sua palavra é o alimento, é o pasto verdejante. Ainda o mesmo Davi falando no Salmo 34 e no verso de número 10, ele vai dizer o seguinte: os leãozinhos carecem e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nenhuma coisa boa. Não é apenas nada me falta, mas é nada me faltará, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã. O Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. Ele me supre cada uma das minhas necessidades, de forma que aquilo que eu não tenho, eu não terei falta, porque Ele supriu. Eu não preciso do que eu não tenho. O que eu preciso, Ele vai cuidar da minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada me falta.
O Senhor meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Esses pastos para nós são as Escrituras. São as suas palavras que vêm para a nossa vida. Ele guia-me para águas tranquilas. E águas tranquilas são águas profundas. São águas de profundidade. É na profundidade que as águas são tranquilas, não é em cima. É na profundidade. O Espírito Santo, Ele nos leva, Ele nos conduz a águas profundas. Ele também é o nosso pastor. Refrigera a minha alma. Quando a alma está triste, quando a alma está seca, Ele refrigera. O refrigério vem do Espírito. Quando a alma está fraca, Ele fortalece. Quando pecadora, Ele santifica. Ele refrigera a alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A ovelha, ela caminhava com o seu pastor pela região montanhosa. E na região montanhosa havia precipícios, havia vales. E aqui a ovelha declara para o seu pastor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A Bíblia não diz que nós não enfrentaremos o vale da sombra da morte. Ela não nos isenta de enfrentar esse vale. Mas ela nos diz que ainda que eu ande por este vale, eu não temerei. Eu não temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Não tema o coronavírus. Tem muita gente com medo. Medo que tem paralisado pessoas. Eu quero nessa manhã dizer a você que o Senhor é o teu pastor. Ainda que você esteja andando por esse vale da sombra da morte. Há tantas pessoas com medo. Tantas vidas têm sido levadas. Mas aquelas vidas que foram levadas, entendamos que elas foram convocadas pelo pastor para um lugar ainda melhor do que nós estamos. Por que temer? Por que temer a morte? Por que temer o amanhã? Confiar nele. O salmista está dizendo: Ele é o meu pastor. Eu não vou ter falta de nada. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara do pastor, ela às vezes matava insetos, répteis que iam atacar as ovelhas, e a vara do pastor dava a sensação à ovelha de uma proteção. O cajado para manter a ovelha junta, para guardá-la, para buscá-la até se necessário. Na visão do salmista, a vara e o cajado do pastor eram elementos de proteção. O Senhor é o meu pastor. Convite nessa manhã é para conhecermos o Senhor, não apenas como Deus, mas como o pastor, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que alimenta, aquele que provê todas as coisas. E que confiando nele,
você não vai temer mal algum. Você pode até andar pelo vale da sombra da morte. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, como talvez muitos nessa hora estejam passando. Mas não vai passar esse vale com temor. Vai passar esse vale com confiança. Confiança de onde vai chegar. O verso 5 diz: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo é símbolo do Espírito Santo de Deus, para que nós estejamos cheios dele, e cheio dele nós possamos estar animados diante de qualquer circunstância. E sabe onde o nosso pastor vai nos conduzir? O salmista encerra dizendo: certamente a bondade e a misericórdia. Deus é bom e Deus é misericordioso. Me seguirão todos os dias na minha vida. E o salmista não para aqui, ele diz: e eu habitarei. Como se ele estivesse dizendo: e quando a minha vida terminar, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, ou por longos e longos dias. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele me guia a pastos verdejantes, que é a sua palavra. Essa manhã eu te convido a conhecer o pastor do Salmo 23. Conhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não a conhecer como o Deus de uma religião, mas conhecê-lo de forma pessoal. Ele é o meu pastor, ele é o teu pastor. Isso é relacionamento, é intimidade. Para conhecer alguém, nós precisamos investir tempo com esta pessoa. E onde conhecer Jesus? Na sua palavra. A sua palavra. Lendo. E quem vai explicar essa palavra para você? O Espírito Santo. E também é o teu pastor. E nada você pode temer. Você que está conosco nesse momento, se ainda não entregou sua vida para Jesus, queria convidar você para fazer isso agora. Queria convidar você, eu vou fazer uma oração aqui, e eu queria convidar você a orar entregando sua vida a Jesus. Você que estava longe do rebanho, e ovelha longe do rebanho é ovelha sem pastor. Mas você quer hoje voltar para o rebanho. Você entende? Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E sabe por que nós precisamos de um pastor? Porque existe o malfeitor. Aquele que quer enganar as ovelhas, aquele que não é o pastor. E o Senhor diz que nós não devemos reconhecer a voz daqueles que não é o verdadeiro pastor. Se você quer entregar sua vida a Jesus, ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã o Senhor falou comigo. Nesta manhã o Senhor falou ao meu coração. E eu entrego neste momento a minha vida nas tuas mãos. Eu te reconheço como meu pastor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Se você orou assim, eu convido você a entrar em contato conosco agora.
aqui pelo chat, no WhatsApp da pastora que a gente colocou aqui, no WhatsApp do pastor Fernando, que ele vai estar colocando aí também para você agora. Você pode entrar em contato conosco. Ou você pode já no chat mesmo dizer: eu estou agora recebendo Jesus. E coloca seu WhatsApp aí que a gente vai entrar em contato com você. Mas eu queria orar também por aquelas ovelhas que perderam a caminhada com o pastor, mas hoje querem voltar. Eu queria orar assim e convidar você a repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sou uma ovelha, mas uma ovelha que tem caminhado sem os cuidados do pastor. Eu ouvi outras vozes, mas hoje, ouvindo a tua voz, meu coração, ele saltou de alegria. E eu quero te seguir novamente, Senhor. Perdoa-me e me aceita, em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim também, eu convido você a entrar em contato conosco, em nome de Jesus. E que Deus abençoe e que nós possamos conhecer o Senhor como verdadeiro pastor da nossa vida. Ana Carolina de Castro Carvalho está conosco, Deus abençoe. Edivaldo Irênio sempre conosco, Deus abençoe também. Maria